Os sapatos vermelhos. Era uma vez uma menininha, muito bonita e delicada, mas tão pobre, que no verão ela sempre saía descalça e no inverno usava grandes sapatos de madeira, então seus pequenos tornozelos ficaram muito vermelhos e doloridos. Na aldeia, morava a mãe do sapateiro. Ela sentou um dia, e com alguns pedaços velhos de pano vermelho, fez um par de sapatinhos, e eles eram bastante desajeitados, certamente, mas eles serviam razoavelmente bem à menina, e a senhora os deu para ela. O nome da menina era Karen. Foi no dia do funeral de sua mãe, quando os sapatos vermelhos foram dados a Karen, e eles não eram nada adequados para o luto. Mas ela não tinha outros, e neles ela andava de pernas nuas, atrás do miserável esquife de palha. Nesse momento, passou uma grande e velha carruagem, e nela estava sentada uma grande e velha senhora. Ela olhou para a menina, e teve pena dela, e ela disse ao padre: "Dá-me a menina, e eu cuidarei dela." E Karen pensou que era por causa dos sapatos vermelhos que a velha senhora tinha gostado dela, mas a velha senhora disse que eram terríveis, e logo foram queimados. E Karen estava vestida com muito capricho, que ela foi ensinada a ler e a trabalhar, e as pessoas diziam que ela era bonita, mas o espelho dizia: "Você é mais que bonita, você é linda." Aconteceu um dia, que a rainha viajou por aquela parte do país com sua filhinha, a princesa, e todas as pessoas, Karen entre elas, aglomeraram-se na frente do palácio, enquanto a princesinha estava parada, vestida de branco, em uma janela, para que todos a vissem. Ela não usava cauda nem coroa de ouro, mas nos pés dela havia lindos sapatos marroquinos vermelhos, muito mais bonitos do que aquelas que a mãe do sapateiro tinha feito para a pequena Karen. Nada no mundo poderia ser comparado a esses sapatos vermelhos. Karen já tinha idade suficiente para ser confirmada, ela deveria ter vestido novos sapatos novos. O rico sapateiro da cidade mediu seu pezinho. Grandes caixas de vidro cheios de sapatos elegantes e botas brilhantes estavam espalhados pela sala, que entretanto, a visão da velha senhora não era muito boa e, naturalmente, ela não tinha tanto prazer em olhar para eles quanto Karen tinha. Entre os sapatos havia um par de sapatos vermelhos, como aqueles usados pela princesa. Como eles eram lindos! E o sapateiro disse que foram feitos para a filha de um conde, mas não combinava muito com ela. "São de couro polido", disse a velha senhora, "veja como eles brilham." "Sim, eles brilham lindamente!" exclamou Karen. E como os sapatos serviram nela, foram comprados, mas a velha senhora não sabia que eles eram vermelhos, pois ela nunca teria deixado Karen ir para a confirmação com sapatos vermelhos. Mas Karen fez isso. Todos olharam para os pés dela e enquanto ela subia para a capela, pareceu-lhe que até as antigas esculturas no monumento, com seus rufos rígidos e longas vestes, fixaram os olhos em seus sapatos vermelhos. Deles ela só deu conta, quando o bispo colocou a mão na cabeça dela, quando ele falou do santo batismo, da sua aliança com Deus, e como isso ela agora deve ser uma cristã madura. O órgão enviado seus tons profundos e solenes, as vozes doces das crianças misturadas com os dos coristas, mas Karen ainda pensava apenas em seu sapato vermelho. E Karen estava muito bem vestida naquela tarde, mas quando a velha senhora soube que Karen tinha ido sapatos vermelhos em sua confirmação, ela ficou muito irritada, e disse a Karen que eles eram bastante inadequados e que, portanto, daquele dia em diante, sempre que ela fosse à igreja, ela deveria usar sapatos pretos, mas eles eram tão velhos. No próximo domingo foi o dia da comunhão. Karen olhou primeiro nos sapatos vermelhos, depois nos pretos, depois nos vermelhos novamente e colocou-os. Estava um lindo tempo ensolarado. Karen e a velha caminhavam até a igreja pelos campos de milho,
o caminho foi muito empoeirado. Na porta da igreja, estava um velho soldado, e ele estava se apoiando em muletas e tinha uma barba maravilhosamente longa, não branca, mas avermelhada, e ele se curvou quase até o chão, e perguntou à senhora, se ele poderia limpar a poeira dos sapatos dela. E Karen colocou o pezinho para fora também. "Oh, que lindos sapatos de dança!" disse o velho soldado. "Tome cuidado, e lembre-se de não deixar eles escorregarem quando você dançar." E ele passou as mãos neles. A velha deu meio centavo ao soldado, e depois foi com Karen na igreja. E todos olharam para os sapatos vermelhos de Karen, e todas as figuras esculpidas também fixavam o olhar sobre eles, e quando Karen se ajoelhou diante do altar, os sapatos vermelhos ainda flutuavam diante dos olhos dela, que ela pensou neles e apenas neles, e se esqueceu de se juntar ao hino de louvor, ela esqueceu de repetir Nosso Pai. Finalmente, todas as pessoas saíram da igreja, e a velha senhora entrou em sua carruagem. Karen estava apenas levantando o pé para segui-la, quando o velho soldado parado na varanda exclamou: "Veja só, que lindos sapatos de dança!" E Karen não conseguiu evitar, ela sentiu que deveria dar alguns passos de dança, e depois que ela começou, seus pés continuaram a se mover, exatamente como se os sapatos tivessem recebido poder sobre eles. Ela dançou em volta do cemitério, ela não conseguia parar. Foram obrigados a correr atrás dela, a pegaram e a levaram para a carruagem, mas os pés ainda continuaram a dançar, a ponto de chutar cruelmente a boa velhinha. Finalmente, os sapatos foram retirados, e os pés descansaram. Karen e a velha caminharam para a igreja, e agora os sapatos foram guardados numa prensa, mas Karen não pôde deixar de olhar para eles de vez em quando. A velha senhora estava doente na cama, o médico disse que ela não poderia viver muito mais. Ela certamente precisava de cuidados cuidadosos, e quem deveria ser sua enfermeira e acompanhante constante senão Karen? Mas haveria um grande baile na cidade. Karen era convidada, ela olhou para a velha que estava quase morrendo, e olhou para os sapatos vermelhos, ela os calçou, não poderia haver mal em fazer isso, pelo menos, ela foi ao baile e começou a dançar. Mas quando ela quis ir para a direita, os sapatos levavam-na para a esquerda, e quando ela dançava na sala, os sapatos dançaram pela sala, pelas escadas, pelas ruas e pelos portões da cidade. Ela dançou e dançou, direto para a floresta escura. Algo de repente brilhou por entre as árvores. Ela pensou, a princípio, que devia ser a face brilhante da lua, brilhando na cor vermelho sangue através das brumas noturnas, mas não, era um antigo soldado de barba ruiva. Ele ficou ali sentado, acenando para ela, e repetindo: "Olha só, que lindos sapatos de dança." Ela ficou muito assustada e tentou se livrar dos sapatos vermelhos, mas não conseguia tirá-los. Ela tentou arrancar apressadamente suas meias, mas os sapatos dos quais ela não conseguia se livrar, pareciam ter ficado de pé. Ela dançou, e dançou, sobre campos e prados, na chuva e no sol, por noite e dia. À noite. Isso foi horrível. Ela dançou no cemitério solitário da igreja, mas os mortos não dançaram, eles estavam em repouso. Ela de bom grado teria se sentado no túmulo do pobre homem, onde crescia a amarga tanásia, mas para ela não houve descanso nem trégua. Ela dançou além da porta aberta da igreja, de lá ela viu um anjo, vestido com longas vestes brancas, e com asas que iam dos ombros até a terra. Seu semblante era grave e severo, e em sua mão ele segurava uma espada larga e brilhante. "Dançarás", disse ele. "Dance, em seus sapatos vermelhos, até que você fique pálida e com frio, e sua pele encolha e enrugue para cima como um esqueleto. Dançarás ainda, de porta em porta, e onde quer que vivam crianças orgulhosas e vaidosas, você baterá, para que eles possam te ouvir e temer. Dançarás, e dançarás.
Misericórdia! Gritou Karen, mas ela não ouviu a resposta do anjo, pois os sapatos a levaram ao portão, para os campos, ao longo de rodovias e atalhos, e ainda dançavam. Uma manhã, ela dançou em uma porta que ela conhecia bem, ela ouviu o canto de salmos lá dentro, e atualmente um caixão, repleto de flores, foi confirmado. Então Karen sabia que a boa e velha senhora estava morta, e ela se sentiu abandonada por toda a humanidade, e amaldiçoada pelo anjo de Deus. Ela dançou, e dançar ela devia, mesmo no escuro da noite, os sapatos traziam-na continuamente sobre espinhos e sarças, até que seus membros foram rasgados e sangraram. Lá fora ela dançou para uma casinha solitária, que ela sabia que o carrasco morava lá, e ela bateu com seus dedos contra as vidraças, chorando. Saia! Saia! Eu não posso ir até você, estou dançando. E o carrasco respondeu: certamente você não sabe quem eu sou. Eu cortei as cabeças dos ímpios, e meu machado é muito afiado e entusiasmado. Não corte minha cabeça. Disse Karen, pois então eu não poderia viver para me arrepender do meu pecado, mas corte meus pés com os sapatos vermelhos. E então ela confessou a ele todos os seus pecados, e o carrasco cortou-lhe os pés com os sapatos vermelhos, mas mesmo depois disso, os sapatos ainda dançavam com aqueles pezinhos sobre os campos e nas florestas profundas. E o carrasco fez para ela um par de pés de madeira, e cortou alguns galhos para servir de muletas, e ele ensinou-lhe o salmo que é sempre repetido pelos criminosos, e ela beijou a mão que guiava o machado e foi em seu caminho. Agora eu certamente sofri bastante, chega de sapatos vermelhos, pensou Karen, vou à igreja e deixarei as pessoas me verem mais uma vez. E ela foi tão rápido o máximo que pôde até o pórtico da igreja, mas quando se aproximou, os sapatos vermelhos dançaram diante dela, e ela ficou assustada e virou-se de costas. Durante toda aquela semana ela suportou a mais aguda angústia, e derramou muitas lágrimas amargas. No entanto, quando chegou o domingo, ela disse para si mesma: bem, devo ter sofrido e lutado o suficiente a esta altura, ouso dizer que sou tão boa quanto muitos daqueles que estão mantendo suas cabeças tão erguidas na igreja. Então ela criou coragem e foi até lá, mas ela não tinha passado pelo portão da igreja, antes que ela visse os sapatos vermelhos novamente dançando diante dela, e com grande terror ela voltou novamente, e mais profundamente do que nunca, lamentou seu pecado. Ela então foi até a casa do pastor, e implorou que algum emprego poderia ser dado a ela, prometendo trabalhar diligentemente, e fazer tudo o que pudesse, que ela não desejava nenhum salário, disse ela. Ela só queria um teto para abrigá-la e morar com boas pessoas. E a esposa do pastor teve pena dela, e a levou em seu serviço. E Karen ficou grata e diligente. Todas as noites, ela ficava sentada em silêncio, ouvindo o pastor, enquanto ele lia as sagradas escrituras em voz alta. Todas as crianças amavam, mas quando ela os ouvia falar sobre roupas e elegância, e sobre ser tão bonita quanto uma rainha, ela tristemente balança a cabeça. Novamente chegou o domingo, toda a família do pastor foi para a igreja, e eles perguntaram se ela não iria também, mas ela suspirou e olhou com lágrimas nos olhos para as muletas. Quando todos eles se foram, ela entrou em seu próprio pequeno quarto humilde, era grande o suficiente para conter uma cama e uma cadeira, e lá ela se sentou com seu livro de salmos em sua mão, e enquanto ela estava lendo mansa e devotamente, o vento soprou os tons do órgão da igreja para seu quarto, e ela ergueu o rosto para o céu e orou, com lágrimas: ó Deus, ajuda-me. Então, o sol brilhou intensamente, tão intensamente. E eis, bem perto dela estava o anjo de Deus vestido de branco, o mesmo que ela tinha visto naquela noite de horror no pátio da igreja, mas sua mão não empunhava agora, como antes, uma afiada e ameaçadora espada. Ele segurava um lindo galho verde, cheio de rosas.
Com isso ele tocou o teto, que imediatamente atingiu uma grande altura, uma brilhante estrela dourada brilhando no local onde o anjo havia tocado com o galho verde. E ele tocou as paredes, então a sala se ampliou, e Karen viu o órgão, os monumentos antigos, e a congregação, todos sentados em seus ricos assentos esculpidos, e cantando seus livros de salmos. Pois a igreja havia ido até ela, para a pobre garota em seu quarto estreita, ou melhor, o quarto tinha crescido, por assim dizer, para dentro da igreja, que ela sentou-se com o resto da família do pastor, e, quando o salmo terminou, eles olharam para cima e acenaram para ela, dizendo: "Você fez bem em vir, Karen. Isto é misericórdia", disse ela. E o órgão tocou novamente, e as vozes das crianças no coro misturou-se tão doce e melancolicamente com ele. O brilho dos raios de sol entravam calorosamente pelas janelas da casa de Karen, seu coração estava tão cheio de sol, de paz e alegria, que sua alma voou num raio de sol para seu pai no céu, onde nenhum olhar de reprovação a esperava, nem mais uma palavra foi proferida sobre os sapatos vermelhos.